bom dia. Hoje é uma aula gravada para o dia 1º de maio, correspondente a esta aula ao número 134 da nossa série Registros sobre Registros, textos previamente publicados no site da Uniregistral. Quero agradecer renovadamente a presença do Dr. Renato Nalini, reitor da Uniregistral, agradecer ao presidente da ARIF, Dr. Flaviano Galhardo, pelo patrocínio a estas nossas reuniões. Agradecer a todos que aqui continuaram, depois da primeira aula ao vivo, né, registro sobre registro número 133, e também aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Para quem compartilhar esta aula, que, volto a dizer, será divulgada no dia 1º de maio, até a sexta-feira seguinte, portanto, dia 3 de maio, às 16 horas, haverá a possibilidade do sorteio, ou seja, o compartilhamento pelo Facebook, publicamente, de 3 livros. Compartilhando até às 16 horas da sexta-feira, 3 de maio, vamos então sortear esses 5 livros entre aqueles que assim se conduzirem. O primeiro livro é esse interessantíssimo trabalho, não só pelo conteúdo do trabalho, mas pela homenagem que se presta a um grande nome da magistratura de São Paulo, da magistratura nacional, que foi o desembargador Antônio Carlos Alves Braga. Esse é um trabalho que foi organizado pelo Dr. Renato Nalini. Tem aqui também uma pequena produção, pequena elaboração minha, com um toque de saudade em relação ao Dr. Braga, cujo filho é também um grande magistrado, Alves Braga Júnior. Depois seguem 4 exemplares. Notas sobre notas e outras notas, o tomo 1º, produzido pela editorial Lepanto. O conceito e natureza da responsabilidade disciplinar dos registradores públicos da Cartilha Latam. E os 2 primeiros tomos do Registros sobre Registros, né? Ainda relativamente à questão dos princípios, da editora Primos. Observado também o fato de que no dia 7 de maio, próximo dia 7 de maio, haverá o lançamento do 3º tomo do Registro de Imóveis, já editado pela editorial Lepanto, e que já está à venda no site da Lepanto. Haverá um lançamento no Colégio Notarial, mas já está à venda, e até mesmo a venda em livrarias físicas, né? Também na Casa do Livro Jurídico, ali no Largo, aqui em São Paulo, no Largo São Francisco, e na livraria Martins Fontes, ali na Avenida Paulista, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Muito bem. E logo mais parece também na livraria Loyola, ali da Senador Feijó. Porque dizia-me ontem um dos gerentes lá da Loyola que alguns alunos do Largo São Francisco foram procurar, não estes livros, mas outros livros. Então, parece que vão vender da série também. Esperemos que se consiga difundir a doutrina para discutir a questão do direito registral. Nós precisamos mais e mais insistir nisso para que a doutrina se difunda, não é? Bom, vamos continuar a tratar do tema do bem de família e do registro do bem de família. Na exposição anterior, nós discutimos sobre o tema da exigência ou não da residência por mais de 2 anos no imóvel objeto do bem de família, se isso deveria ou não ser controlado pelo registrador, e a resposta, de acordo com a doutrina majoritária, e também com o entendimento que eu entendi de seguir, foi que não havia essa necessidade. Não cabe ao registrador esse controle, até porque não é mais, a meu ver, exigência legal. Prosseguimos então. No que diz respeito à solvência do instituidor ao tempo da constituição do bem de família, já havia dito Carvalho Santos, isto ao tempo do Código Civil de 16, que essa solvência era um requisito essencial para o exercício do direito de instituir a imunidade executória. Então, teria que haver o controle dessa solvência ao tempo da Constituição. E note-se, qual é o tempo da constituição do bem de família? É o tempo do seu registro. O bem de família não se constitui sem o registro. Mas uma coisa é exigir esse suposto, outra é reclamar-lhe prova. São coisas distintas. Ou seja, é possível que se reclame que seja solvente, mas não que se tenha que provar essa solvência.
e de prová-la no registro de imóveis. Na atual normativa que rege a matéria, não há preceito algum que imponha o controle registral da solvência do instituidor. E, a propósito, observa Ademar Fioranelli que basta a mostrar a desnecessidade desta verificação positiva a circunstância de a impenhorabilidade correspondente não incidir contra dívidas prévias à Constituição. Portanto, isso resolve o problema. O bem de família é só relativamente impenhorável, porque pode constranger-se em execução de créditos anteriores à sua instituição. Pronto, isso resolve o problema da solvência. Cuja prova também seria muito complicada para o registrador, diga-se de passagem. Vai um tanto além Carvalho Santos, porque esse grande civilista brasileiro, admitindo que o bem de família possa penhorar-se em via executória referente a dívidas precedentes à Constituição do Instituto, acrescenta, aspas, se não houver outros bens sobre os quais recai a penhora com proveito, ou seja, bens que sejam eficazes para satisfazer o crédito de quem reclame, seja do exequente, para tanto sendo necessário provar que a instituição tornou o devedor insolvente. Você teria que fazer a prova contrária. Assim, para Carvalho Santos, não é só que o Código Civil não exige em absoluto que o instituidor faça a prova preliminar de seu estado de solvência para conseguir instituir o bem de família, mas também que cabe ao credor provar que a instituição do bem de família se faz em prejuízo de seu crédito. Ou seja, questão mais ou menos. Além do mais, presume-se a solvência. A solvência deverá ser objeto de prova mesmo, em todos os casos. Não parece, todavia, que se impõe essa confirmação aos credores de dívida anterior. O fato mesmo de o crédito ser antecedente à instituição do bem de família já os isenta da eficácia da correspondente impenhorabilidade. Ou seja, os credores estão livres de provar, porque se o crédito é antecedente à instituição, o bem de família não opera efeitos de ser impenhorável. A eficácia está projetada. São dois argumentos. Primeiro, a presunção de solvência. Presume-se solvente. Se se presume alguma coisa, não precisa fazer prova. Já é objeto da presunção. Quem quiser provar o contrário, para destruir a presunção, é que deve fazê-lo. E, por outro lado, os créditos antecedentes à instituição não estão sujeitos aos efeitos da instituição do bem de família. Caberá, pois, ao revés disso sim, que o instituidor ou os terceiros beneficiários provem a existência de bens suficientes para a satisfação das dívidas anteriores à instituição, para assim manter a imunidade executória do bem familiar. Lê-se com efeito no caput do artigo 1715 do vigente Código Civil Nacional, que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Portanto, já no Código Civil de Bevilacqua se previam duas hipóteses excepcionais da regra de isenção da penhora incidente sobre o bem de família. Primeira hipótese, em favor dos impostos relativos ao próprio prédio, artigo 70. Note-se que a norma atual fala mais amplamente em tributos, que é gênero. O Código anterior falava só em impostos, agora, em princípio, cabe também para as outras modalidades, né, de tributárias. E outra que diz respeito às dívidas anteriores à instituição. Lia-se no parágrafo único do artigo 71 do Código, de 16. A isenção se refere a dívidas posteriores ao ato, e não às anteriores, se verificar que a solução desta se tornou inexequível em virtude do ato de instituição. Sublinhe-se que havia no Código de 16 um preceito no sentido de ser necessário que os instituidores, no ato de instituição, não tivessem dívidas cujo pagamento pudesse prejudicar-se pela constituição do bem de família. Daí que vem alguma tergiversação de Carvalho Santos a respeito desse assunto. A propósito, disse Claus Bevilacqua, que foi o grande autor do Código de 16, em comentário a esse artigo do Código, que seus dispositivos, ele se refere tanto ao do caput do 71 quanto do parágrafo único, estavam a exigir
desenvolvimentos regulamentares, ou seja, regulamentos posteriores da lei, para estabelecer a maneira de tornar clara a situação do instituidor e ressalvar o direito dos credores. Sempre a preocupação aqui de que o bem de família não seja uma válvula para frustrar credores. Acenando ao direito comparado, e ele particularmente se refere ao direito civil da Suíça e ao direito civil francês, Clovis Bevilacqua referiu-lhes, de maneira respectiva, prescrições de intimação dos credores para eventual oposição e um processo para apurar se o prédio se acha em condições de ser declarado bem de família. Então, no campo do direito francês, havia um processo de jurisdição voluntária para verificar se o prédio estava em condições, ou seja, se havia dívidas que superassem seu valor, etc. E se não houvesse, naturalmente, outros bens do instituidor para responder por essas dívidas. Apontou Bevilacqua, em seguida, haver, então, entre nós, com o Código de Processo Civil de 39, quer dizer, anterior, ainda ao Código de 73, portanto, o Código da primeira metade do século passado, e que vigorou até já avançada a segunda metade do século XX, as regras propícias à regulamentação reclamada. E assim se lia nos seus artigos 649 a 651. E nesse sentido, Pontes de Miranda observou à altura que para instituir o bem de família não bastava a escritura, senão que se exigiam, além dela, um procedimento publicitário, a transcrição e, eventualmente, uma cognição judicial, que estava previsto no artigo 651. Eu não vou cansá-los a todos com a leitura aqui desses artigos que estão indicados e que falavam de um processo que já não existe mais. Enfim, mas em todo caso serve como um elemento histórico de verificar a mudança da legislação brasileira, para bem ou para mal, isso se alterou. Carvalho Santos, ao comentar a regra do inciso 2º do artigo 649, esse inciso 2º diz o seguinte: da publicação feita em forma de edital constará o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro em 30 dias, contados da data da publicação, reclamar contra a instituição por escrito e perante o oficial. Está vendo? Carvalho Santos admitiu que o fato de um prejudicado com a instituição do bem de família não apresentar sua reclamação no trintídio previsto em lei não acarretava a perda do direito de fazer penhorar o bem de família, se a sua dívida era anterior à instituição. Ou seja, ele podia reclamar, mas podia não fazê-lo. Se não o fizesse, podia executar e penhorar o bem, desde que a sua dívida fosse anterior à instituição. Não só porque exatamente a solvência do instituidor era e ainda é um suposto da constituição do bem de família, mas também porque a instituição não repercutiria, nem agora reflete, sobre dívidas antecedentes. Ou seja, voltamos a insistir nesse ponto. A instituição do bem de família se refere ao tempo posterior a essa instituição, e não às dívidas constituídas anteriormente. De maneira que, dizia ele, é lícito ao credor de dívidas anteriores penhorar o bem de família, independentemente de qualquer ação de anulação da instituição. Por isso que a isenção só se refere a dívidas posteriores ao ato. Esse é o ponto, mas concretamente isso é algo que se aplica talvez com maioria de razão nos tempos atuais. Eu tenho um crédito anterior à instituição do bem de família. Por algum motivo eu não reclamo quando tomo ciência, ou às vezes não tomo ciência, em virtude do edital da instituição do bem de família. Se eu quiser executar e não encontrar outros bens penhoráveis do devedor, eu posso penhorar o bem de família. Estamos falando aqui do voluntário, bem entendido. Eu posso penhorá-lo nos autos de execução, independentemente de ação anulatória. Ou seja, não dependo da anulação do registro da instituição do bem de família para exercer os direitos de crédito. Exatamente porque o meu crédito é anterior à instituição. Esse é o aspecto a apontar aqui. A lei brasileira número 6.015, na linha das regras estabelecidas com o Código de Processo Civil de 39, porque essas regras de 39 se mantiveram em vigor com o Código de 73. Essas específicas de que nós estamos tratando. Estou mencionando aqui o inciso 6º do artigo 1218 do Código de Processo Civil de 73. Aqui é uma observação que me parece que deva fazer-se. O Código de 39 era extremamente prático.
do ponto de vista científico, ele era criticável em muitos aspectos. A doutrina que se formou no processo, e já se formava nessa altura, que é chamada, especialmente a chamada Escola Paulista do Processo, criticou bastante o caráter praxista ou procedimentalista que emergia com o Código de 39. E vem o Código de 73, com uma dessas maravilhas articuladas pelo grande jurista que foi Alfredo Busaiti, mas que a verdade é esta, nem sempre se aplicava ao Brasil real. Era um trabalho científico de grande valor, mas com uma aplicação muito complexa. Frequentemente confrontava com a realidade brasileira. Eu comentei agora em Guarulhos, na semana anterior, quando proferi aula lá no curso de extensão sobre processo registral e notarial, essa característica, que é um fato, um episódio muito curioso. Meu amigo e o procurador de justiça aposentado aqui em São Paulo, foi certa vez fazer uma audiência fora do estado. E lá chegando, era uma comarca menor, percebeu que, ele ficou à frente da sala do juiz e percebeu que o juiz toda hora olhava para ele, tudo. Ele começou a ficar um pouco incomodado com aquilo, não sabia o que estava ocorrendo. Um pouco antes da audiência, ele foi chamado pelo juiz à sala. O juiz disse: olha, o senhor vai me desculpar, eu vejo que o senhor é um advogado de fora, já fazia uns 10 anos que o Código de 73 estava em vigor. Estou vendo que o senhor é um advogado de fora, não é? Eu sou de São Paulo. Ah, pois é, doutor. Queria dizer o seguinte, nós ainda não tivemos tempo aqui na comarca para adotar o Código Novo, de 73. Estamos falando isso aí da década de 80 já. Então nós estamos aplicando ainda o Código de 39, que vai muito bem, todo mundo aceita aqui na comarca essa aplicação. Isso é uma realidade brasileira, não é? Parece-nos um tanto pitoresco, um tanto folclórico, mas é porque frequentemente as nossas leis afrontam a realidade das coisas. Aqui foi um caso de antecipação. O Código de 73 era muito bom tecnicamente, mas a contínua reforma pontual que ele foi sofrendo mostra que foi necessária a adaptação de muitos de seus dispositivos. Outro tanto vem ocorrendo com este código atual de 2015, que, com todo respeito, parece-me muito pior ao Código de 73. Então, a prática vem mostrando isto, não é? Muito bem, mas voltando aqui ao termo, a Lei Brasileira 6.015 preservou o processo de instituição do bem de família, propiciando a oportunidade de reclamação de eventuais credores. Está previsto expressamente nos artigos 262 e seguintes. Com que se deve ainda agora entender satisfeito a reclamação de Cláudio Bevilacqua no sentido de que se impusessem desenvolvimentos regulamentares acerca da matéria. Continua havendo necessidade de que haja esses desenvolvimentos regulamentares de que falava Cláudio Bevilacqua. O que talvez isso venha suprir-se, de algum modo, porque por duas referências, ambas de natureza sociológica. Uma pretoriana, que as decisões administrativas, chamada jurisprudência administrativa, acabam, de algum modo, ainda que sem caráter normativo, formando um costume pretoriano. E o costume tem caráter normativo, ou seja, vai se decidindo sempre no mesmo sentido, e então, porque se decide sempre no mesmo sentido, forma-se um direito consuetudinário que deve ser observado. E a outra razão é que talvez a instituição, não precisaríamos fazer um levantamento mais amplo, que eu não tenho os dados, mas empiricamente parece ser assim, de que a instituição do bem de família voluntária não é muito frequente, porque o bem de família legal supre perfeitamente isso sem o custo correspondente com o ato de registro. Então, ela acaba sendo um processo abandonado, a instituição acaba não tendo uma expressão sociológica muito clara, embora devesse ter, não é? Desta maneira, o registrador não incumbe exigir a dispendiosa, a gente sabe que é isso, adivinha que é dispendiosa, prova do status de solvência. Nós teríamos que apresentar certidões civis, incluindo trabalhistas, penais, da justiça estadual, distrital, federal, certidões relativas a protestos, etc., etc., e não ia ser suficiente. Não ia ser suficiente, essa é a verdade. Repete-se, não cabe ao registrador exigir a confirmação do estado de solvência do instituidor do bem de família. Até porque eventuais credores por dívidas precedentes à constituição do bem de família não se molestam pela inscrição correspondente e sequer necessitam, como já ficou dito, de uma demanda pauliana para propiciar a penhora do imóvel. Pois é comum dizer-se isso,
a instituição não produzirá efeito em relação aos credores anteriores. É uma frase que vem já destacada pelo grande civilista que foi Carvalho Santos. Neste mesmo sentido, Pontes de Miranda, acenando ao cabimento de uma ação direta de nulidade do registro do bem de família, porque ela é possível, não se negará. Não se negará que é possível. Ou seja, eu, embora possa fazer de outro modo, prefiro garantir-me, em vez de entrar com a execução e no bojo da execução, já diretamente da penhora, prefiro outra via. Provavelmente mais custosa, mais dispendiosa, mas negar que haja possibilidade seria... Vocês vão discutir se há ou não interesse de agir, se é mais econômico ou não. Isso é um problema de estratégia do advogado. Então, nada impede que ele entre com a ação de nulidade do registro. Parece que o Pontes Miranda tem razão aqui. Mas ele admite também a trilha de demandas executivas ou de execução de sentença, de acto iudicate direto, de sorte que os credores tenham à sua disposição as vias ordinárias para suas pretensões contra a instituição direta, portanto, com ação de nulidade, ou indiretamente, ou seja, procedendo-se de logo à penhora com reflexo na instituição. Porque tem direto por isso. Faz-se a penhora e isso reflete na instituição. Neste quadro, dar-se-á ensejo a defesa do instituidor ou a caso de terceiros beneficiários por meio de embargos, fazendo-se então prova da suficiência de outros bens para responder à dívida cobrada. Como é que isso funciona na prática? Suponham, então, eu tenho um crédito anterior, e vejo que haverá impossibilidade de o devedor satisfazer esse crédito, portanto ele está numa situação, pelo menos relativa, de insolvência quanto a este crédito. Eu posso mover uma ação direta de nulidade do bem de família e, na sequência, uma vez excluída esta característica do bem de família, mover a ação de execução correspondente, que me parece um caminho tortuoso, mas, enfim, estratégico, ou, diversamente, entrar com a execução. Executo, indico o bem a penhora e digo que não há a solvência suficiente. Caberá, então, ao terceiro que se julgue prejudicado com isto, ou ao próprio instituidor, apresentar as suas defesas. De que modo? O devedor, por meio dos embargos, que tem exatamente o nome de embargos de devedor, apresenta uma ação conexa com a execução, ou ao terceiro, embargos de terceiro, chamada ação de terceria, também atacando a execução. E na qual eles vão provar que há suficiência de outros bens. Há outros bens sim, olha, está aqui. Ao devedor caberá, sobretudo, indicar esses bens à penhora, o mínimo de boa-fé que se espera de um devedor que se julgue solvente, indicar os bens à penhora para imunizar o bem imobiliário que se instituiu em família. Bom, já ficou dito que não compete ao registrador verificar se o bem afetado pela pretendida instituição do bem de família corresponde ao máximo de 1/3 do patrimônio líquido ao tempo da Constituição. Aqui é o seguinte, é muito complexo isso. Nós vamos verificar, falar mais adiante, mas é um drama toda vez que se tem que fazer avaliação de um bem, seja móvel, seja imóvel. Primeiro porque, em rigor, isso se fixa numa ficção, ou para não dizer que seja um mito, o tal do valor do mercado. Isso é extremamente variável, isso depende muito de região para região, de tempo para tempo, de dias, às vezes de horas. Basta ver o movimento da Bolsa, a oscilação da Bolsa, o câmbio, etc., para verificar que essa história do mercado puro, etc., é uma ficção. E porque nós, em cada gênero de coisas, há também, isso já vem dito por Aristóteles, na metafísica, cada gênero de coisas tem a sua certeza correspondente. Essas certezas contingentes, variáveis, de avaliações muito variáveis, é também ela bastante relativa. Então já começa aí a dificuldade que teria um registrador atuando fora do seu catálogo, fora do seu mundo registral, atuando fora da tábula, de tentar verificar preço de mercado para saber se os bens todos, sem contar que seria difícil verificar qual é o patrimônio inteiro do instituidor. Porque há bens móveis, há créditos, que muitas vezes não estão publicados, aí há créditos quirografários, etc., sem publicidade. Então é difícil.
não há, se fosse necessário, seria uma dificuldade quase insuperável. Se bem que isso também, é o que digo, não seja tampouco da competência do notário, porque o momento culminante, o kairos, dessa proporção do bem de família no conjunto patrimonial é do registro constitutivo, não o da elaboração do título. Eu mencionei aqui na aula do número 132, que é isso, né? O notário pode fazer essa escritura 3, 4 anos, 5 anos antes da sua instituição. Resolvo fazer, olha, eu quero instituir o bem de família, só que agora o meu patrimônio seria ultrapassado. Esse imóvel vale mais do que o dele, mas eu pretendo, estou para receber uma herança, vou ganhar na loteria, não importa o quê, lá à frente estará pronto. O notário pode e deve, no exercício do CAVER, dizer, olha, o senhor tem que ter um terço, o senhor tem que constar ali, mas dizer que ele tem que avaliar e impedir de fazer a escritura, não. De maneira que não era competência do notário, mas a declaração do limite proporcional pelo instituidor deve constar da escritura pública, de par com a declaração de destinar-se o imóvel à moradia ou sustento familiar, imunizando-se de execução por dívidas, salvo as já existentes. Isso deve constar da escritura pública, é um requisito, faz parte da própria estrutura, da essência do bem de família, e, ademais, faz assim o notário cumprir o seu dever de previdência. E deixar claro o aviso, a função do notário é aconselhar também. O notário não é um mero documentador, como algumas empresas particulares têm tratado de referir o notário. Impressionante como empresas muito competentes do ponto de vista de mercado, aliás, competentes até demais, competência abarcadora, por assim dizer, essas empresas tratam o notário como se fosse um documentador, alguém que preenche documentos, preenche vazios em formulários, esquecendo-se exatamente da grandeza do CAVER, ou seja, o aspecto fundamental da função do notário, que é de ser, faz parte da equação ética do notário, ou seja, alguém que aconselhe as partes e que tenha previdência, ou seja, preveja, e mais que previdência, providência, também dê as provisões necessárias para enfrentar problemas futuros. Essa é a função do jurista, e dentre as funções juristas, a mais notável do notário. Ou seja, a grandeza do notário está nisso, não em fazer a escritura, é em providenciá-la, em diligenciar, em aconselhar, em ser, como naquela frase que eu tenho repetido muitas vezes, a expressão de Alfonso Daudet, ser o tabelião de aldeia. É ter o coração notarial. E isto que nem sempre se apanha quando se reduz o notário à mera função de documentador. Pois muito bem, pode, entretanto, dar-se o caso de que essa declaração não conste do título notarial. E às vezes ocorre isso. O notário não põe, seja porque acha necessário, seja porque esqueceu em determinado momento. E até mesmo de que se trate de uma omissão, como estou dizendo, propositada. Por exemplo, pensemos na hipótese de que, à altura da elaboração da escritura, isso pode ocorrer, pendam de aquisição outros imóveis, com os quais o instituidor observará, e só então há aqui versada a exigência do artigo 1711. Então, por um dever de veracidade, não é possível constar da escritura antecipadamente a observância da proporção do terço patrimonial. Qual é a hipótese concreta? Então, vai lá alguém, procura um notário particularmente observante dos seus deveres éticos e legais, e diz, olha, doutor, eu quero fazer aqui, instituir o bem de família neste imóvel, que é o imóvel que eu estou residindo, etc. Só que nesse momento é o único imóvel que eu tenho, não tenho outro bem. Entretanto, dentro de alguns dias eu vou receber em doação mais 2 ou 3 imóveis, então aí se resolve o problema do terço patrimonial. Então o notário diz, o senhor pode fazer isso. Se isso vai ocorrer, desde que essa condição se cumpra, o senhor terá satisfeitos os requisitos para a instituição do bem de família. Só que eu não vou poder fazer constar, nesse momento, por uma questão de veracidade, por uma questão de credibilidade do notário, e é assim que é o notário deve ser o magistrado da verdade. Eu não vou poder fazer constar da escritura algo que não seja verdadeiro neste momento. Então ele faz, propositadamente ele omite. Nem sempre, pois, é descuido, má interpretação dos requisitos da escritura, mas muitas vezes é porque não corresponderia à verdade. Ele elabora, então, a escritura e não fala nada. A questão que se põe aqui em exame
é o da forma de complementação do título notarial, porque isso deve constar da escritura para que o registrador possa instituir. Pergunta-se, seria de exigir que o complemento fosse ele complemento, também de origem notarial? Uma escritura complementar? Ou bastaria uma declaração ao modo de título acessório de caráter particular? Aí pode ser um pouco rara, eu admito, mas, enfim, o papel da teoria, muitas vezes, é antecipar discussões para preparar problemas que venham de futuro. Não é meramente como hoje em dia se faz, não é? Quer dizer, os doutrinadores se transformaram em repórteres, ficam vendo o que os tribunais decidem e, a partir daí, ajeitam suas posições de acordo com as decisões mais recentes do tribunal. O tribunal muda de posições, também mudam. É meramente fazendo reportagens sobre o que os tribunais decidem. Acho que não. O papel da doutrina é antecipar questões e antecipar controvérsias também. Não necessariamente as soluções propostas são as corretas. O tempo dirá. São muitos os títulos acessórios que se exigem ou podem exigir-se para a inscrição do título relativo ao bem de família. Então, nós temos um título principal e temos títulos acessórios. A registradora Isabel Sangalli, a quem eu quero publicamente agradecer e louvar o excelente trabalho que exercita e que aqui tem subsidiado e muito, porque ela que tem feito as indicações relativas ao chamado checklist aqui dos títulos, porque eu não sou registrador. Na verdade, posso examinar e observar o que os registradores fazem, mas eu não estou na área, não estou na trincheira. E é preciso que um registrador diga, efetivamente, como ele faz. E ela, então, tem me preparado a lista dos títulos exigíveis, do que se exige para a qualificação. Já fez isso em relação ao bem de família, já me indicou também, muito competentemente, os relativos à hipoteca, que é o próximo tema na sequência aqui. Eu agradeço e elogio o trabalho desta excelente registradora. Bom, ela arrolou a propósito e exaustivamente uma série de documentos acessórios que vão desde certidões até declarações. Além da escritura notarial, tratando-se de ato inter vivos, ela elaborou também os títulos acessórios. Então, por exemplo, certidão relativa a débitos condominiais, quando o caso, aceitação por terceiros beneficiários, ciência de débitos trabalhistas, requerimento relativo a eventuais averbações. E parte desses títulos é de natureza particular. Desta maneira, a escritura notarial, embora seja a forma de titulação imposta em lei para o bem de família, conforme o artigo 1711 do Código Civil, não interdita, em princípio, o concurso de complementação por títulos acessórios não notariais, públicos e privados. Portanto, há um título principal e títulos acessórios, que podem ser, conforme o caso, particulares. Não parece, pois, deve exigir-se nova escritura notarial apenas para o fim de preencher uma lacuna relativa à indicação de ser o imóvel objeto do bem de família inferior a terça parte ou não superior a terça parte do patrimônio contemporâneo do instituidor. Diversamente, aparenta atender à economicidade sem quebra da segurança jurídica. Esse é o ponto. Quando nós vamos verificar o que é mais econômico para o registro, nós temos que verificar ao mesmo tempo se essa economicidade não fere a segurança jurídica. Porque não basta que seja mais econômico, é preciso que seja também seguro. Do contrário, faríamos qualquer coisa a pretexto de economia. A economia é importante, mas não é a única coisa a observar-se nos processos. De maneira que aparenta atender à economicidade sem quebra da segurança jurídica e da prescrição legal, pois o título principal ainda é uma escritura pública, portanto, está sendo cumprida. A lei exige escritura pública, nós estamos aqui com escritura pública. Permitir que, de maneira acessória, notem bem, um título de caráter particular possa socorrer no instrumento notarial. Tanto mais que não se ensejará o controle registrário da declaração complementar. Vejam, como eu não tenho de sequer verificar se aquilo que está sendo objeto da declaração é verdadeiro ou não, seria uma exigência meramente formulária fazer com que isso constasse de uma outra escritura, aumentando custos, etc. Então, parece-me possível que nessa hipótese, que volto a dizer, do ponto de vista sociológico é muito rara, que haja complementação da escritura por meio de uma declaração particular. O registrador verifica, se não tiver a indicação desse limite valorativo no título, ele, olha, isso precisa ser complementado.
e admitirá que essa complementação se faça por uma declaração, por instrumento particular, por um título particular. Não há necessidade que seja por escritura, a meu ver. Seria excesso de formalidade sem motivo. As formas a respeitar são as formas que digam respeito à substância das coisas, não mera forma vazia, destituída de sua relação direta com os fatos atos ou negócios a que se refiram. Aqui parece-me bastante um instrumento particular, até porque se põe a salvo, esse é o primeiro ponto, o fato de que o título principal continua sendo a escritura, é uma declaração unilateral, portanto nem é dizer que se trate aqui de algo bilateral, que tenha que ouvir vontades convergentes, e além do mais o fato mesmo, objeto dessa declaração, não terá de ser controlado pelo registrador, ele apenas tem que verificar se a menção se fez. Por que é necessário? Exatamente para responsabilizar aquele que declara falsamente uma situação, né? Pois muito bem. Repito aqui a circunstância de que vamos sortear, portanto, 5 exemplares de livros, que eu mencionei ao início da nossa exposição, para aqueles que compartilharem publicamente pelo Facebook, até a próxima sexta-feira, a partir do dia da exibição desse programa, dia 1º de maio, às 16 horas, portanto, dia 3 de maio, às 16 horas, compartilharem publicamente esta explanação. Quero, ao encerrar essa gravação, agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. Renato Nalini, dos demais importantes estudiosos do direito registral que aqui se encontram. Também cumprimentar o presidente da ARISP, o Dr. Flaviano Galhardo, e ao público que nos assiste pela via eletrônica. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira.